João capítulo 9, do 1 ao 12, a cura do cego de nascença. Diz assim a palavra de Deus: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem pecou ele, nem pecou seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. E convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com lodo os olhos do cego e disse-lhe: Vai e lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto quem era o cego dizia: Não é este aquele que estava sentado mendigando? Uns dizia: É este. Outros: Não, parece com ele. E ele dizia: Sou eu. E dizia-lhe, pois: Como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse: Foi o homem chamado Jesus. Ele fez lodo, ele untou-me os olhos, e ele me disse: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui, lavei-me e vi. E aí perguntaram: E onde é que ele está? Eu não sei. A igreja diga amém. Amém. Querido Deus e eterno Pai, aqui está mais uma vez o texto bíblico aberto diante dos nossos olhos para ser ministrado aos nossos corações. Pedimos que o Senhor fale conosco e que manifeste a Tua presença nessa mensagem bíblica. Nós te pedimos encarecidamente, em nome de Cristo Jesus, e quem diz amém? Glória a Deus. Meus irmãos, como os irmãos bem sabem, nós estamos estudando uma série de estudos acerca dos milagres de Jesus. E hoje nós estamos aí na reta final dos milagres que Jesus operou enquanto aqui na terra. Os irmãos sabem que ele começa o seu ministério na Galileia, ele vai para a Judeia, ele volta para a Galileia, ele vai para a Pérea, vai para a terra de Tiro e Sidom, vai até a fronteira e ele volta. Na volta ele passa por Cafarnaum, na Galileia, ele atravessa Samaria, que foi o milagre da semana passada, a cura dos 10 leprosos, e agora ele vai para Jerusalém. Ele está chegando em Jerusalém. E perceba o que é que vai acontecer. Olha o verso de número 12. Olha o verso de número 12. Eu quero que a igreja leia comigo bem forte o verso 12. O verso primeiro, aliás, verso primeiro. No 2, bem bonito. Vamos lá. 1, 2. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Repita de novo, diga assim: passando Jesus, ele viu um cego que era cego desde a nascença. Eu preciso dizer algumas coisas aqui neste versículo. Primeiro, a peculiaridade deste milagre. Escute, os irmãos sabem que a maioria dos milagres que Jesus operou, boa parte dos milagres que Jesus realizou,
realizou por causa do ministério da súplica, da intercessão, o ministério da oração. O que isso quer dizer, pastor? Eu quero dizer que até então, a maioria dos milagres que Jesus operou porque as pessoas procuraram Jesus e pediram que Jesus os curasse. Alguns pediram por si próprio, outros foram até Jesus para pedir por outrem. Por quê? Porque eles ouviram falar da fama e do milagre de Jesus, e muitos desses estavam na expectativa de ver Jesus passar, para ir até Jesus, pedir que Jesus lhes realizasse o milagre. Mas este milagre que nós vamos destacar esta noite, ele tem uma peculiaridade. Não é porque Jesus vai operar um cego, ele já operou outros cegos, ele vai operar milagres em outros cegos. Só que as outras vezes em que ele curou um cego, foi o cego que percebeu a presença de Jesus. Quem não lembra do milagre do Bartimeu? Foi o Bartimeu que ficou gritando, foi o Bartimeu que ficou implorando. Inclusive as pessoas diziam que o Bartimeu deveria ficar calado. Cala-te, tu está incomodando. E o Bartimeu ficou pedindo, suplicando. Ou seja, muitos dos milagres aconteceram porque as pessoas procuraram e pediram a Jesus. Mas o milagre que nós vamos relatar essa noite é diferente. Não é o cego que percebeu a presença de Jesus. O texto diz que foi Jesus que olhou e percebeu a presença de um cego. O que eu quero dizer? O que o pastor quer dizer? Eu quero dizer que tem milagres que a gente recebe porque a gente busca, tem bênção que a gente recebe porque a gente vai atrás. Tem milagres, e a maioria deles a gente alcança por causa do nosso interesse. Mas eu também preciso dizer que há coisas que Deus faz como fruto do seu interesse próprio. Aleluia. Eu quero dizer, irmãos, que tem coisas que acontecem porque a gente quer, mas tem bênção que chega porque está no querer de Deus. Me ajude a pregar. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga assim: irmão, tem coisas. Não, eu estou achando que os irmãos hoje estão muito borocrochô hoje, viu, irmãos? A saculeja, se for necessário, esse crente que está do teu lado, diga para ele: irmão, tem coisa que vai acontecer porque é Deus quem quer. Irmão, tem coisa que acontece porque está debaixo do querer de Deus. Tem coisas, tem bênçãos que está no nosso querer, mas tem milagres que está no querer de Deus. E aí tem um mistério, viu, irmão? Porque operando Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Eita Jesus, tem quem crê aqui em profecia, irmão? Levanta a mão para o céu, deixa eu profetizar sobre a tua vida. Tem coisas que vai acontecer, tu querendo ou não querendo, tem bênção que vai bater na tua porta. Aleluia. Outra coisa que esse texto diz, que é também uma coisa peculiar, é o fato deste cego ser um cego de nascença. Ele curou outros cegos na Bíblia, mas não há essa menção de que esse cego seja um cego de nascença, como acontece aqui no capítulo 9. Alguns estudiosos, inclusive, diz que este milagre não é um milagre de cura. Este milagre não é um milagre de cura,
esse milagre é um milagre de operação de maravilhas. Por quê, pastor? Porque aqui não é um caso de alguém que está com catarata. Aqui não é o caso de alguém que perdeu a visão. Aqui não é o caso de alguém que está com as córneas oculares corrompidas. Não, esse caso aqui é o caso de alguém que nasceu sem o globo ocular. É alguém que nasceu sem os olhos. É alguém que nasceu sem a bola dos olhos. É alguém que não tinha chance alguma de enxergar. Mas Jesus sabia daquela realidade. E havia mais uma lição que Jesus queria deixar para os discípulos. Qual, pastor? A lição de que se o problema é difícil, Ele resolve. Mas se o problema é impossível, Ele sabe resolver do mesmo jeito. Pastor, e como é que acontece esse milagre? Vamos para o versículo 2. Olha o que é que o versículo 2 diz. Vamos ler todos juntos. 1, 2. E os seus discípulos lhe Pausa, de novo. 1, 2. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais? Meus irmãos, meus irmãos, esta aqui é uma crendice popular. É algo que muitos dos hebreus acreditavam. Inclusive o texto dá-nos a entender que os discípulos também creem assim. Eles estão perguntando a Jesus: Jesus, quando a gente vê uma pessoa cega, a gente sabe que aquela doença é por causa de um pecado. Porque os hebreus acreditavam, eles acreditavam, que as doenças, elas entravam na nossa vida por causa dos pecados. Na crença popular dos hebreus, quem está doente é porque cometeu algum pecado. Porque a pessoa que vive em santidade, ela não adquire doença, ela não adquire enfermidade. Então, se a pessoa ficou cega, na crendice deles, se a pessoa ficou cega é porque cometeu algum pecado. Só que esse sujeito, ele já saiu do ventre da mãe, cego. E não dá para pecar no ventre da mãe. É por isso que os discípulos estão sem resposta. E os discípulos querem uma resposta para dar às pessoas, quando as pessoas perguntarem: porventura pode um bebê pecar na barriga de sua mãe? Meus irmãos, parece-nos que os discípulos não conheciam a Bíblia. Parece que os discípulos não conheciam, a exemplo, o livro de Jó. Porque essa ideia, essa teoria de que o mal nos vem porque a gente vacilou, essa compreensão de que se aconteceu alguma coisa ruim na minha vida, foi porque eu pequei, essa teoria é antiga e é antibíblica. Ela está lá nos amigos de Jó. Lembra quando os amigos de Jó chegaram para Jó e viram Jó naquela situação lastimável? Eles diziam assim: Jó, o que foi que tu fez para merecer isso? Procura aí, investiga. Tu deve ter feito alguma coisa errada. Tu olhou para uma virgem e desejou ela, Jó. Tu tratou os teus funcionários errado. Tu pagou errado o salário daqueles que trabalham para ti. Porque na cabeça dos amigos de Jó, se nos acontece algum mal, o mal nos acontece porque a gente cometeu algum pecado. E agora essa criança nasceu cega. Quem pecou? Ela ou foi os seus pais? Por quê, meus irmãos? É uma outra crendice errada que os hebreus tinham. Os hebreus imaginavam
que Deus castigava o castigo do pai nos filhos. Os hebreus imaginavam que eu não vou fazer nada errado, porque se eu fizer alguma coisa errada, possa ser que Deus castigue as minhas crianças. Só que possa ser que no Velho Testamento, lá atrás, Deus tenha agido desta forma. Inclusive o cativeiro babilônico era o juízo da mão de Deus numa geração, pelo pecado de uma geração que já havia passado. Mas quando eles saem do cativeiro, escute, quando eles voltam da Babilônia, Deus faz uma aliança com o seu povo. E Deus diz depois da Babilônia: nunca mais se dirá que os pais comeram uva e tirnaram a boca dos filhos. Deus está dizendo: nunca mais eu vou pesar nos filhos o castigo de um pai. É uma aliança que Deus faz com a humanidade, de não castigar os filhos por causa do pecado dos pais. Então, irmãos, esta questão de maldição hereditária, essa questão de pastor, eu estou sofrendo um karma do pecado do meu pai, é porque o meu pai adorava os ídolos e agora eu estou amaldiçoado. Irmão, se tinha maldição, era antes de você aceitar a Jesus, porque a Sagrada Escritura diz que agora em Cristo, nova criatura nós somos. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, e nenhuma condenação há para os que crê. Levanta a mão. Quem crê, levanta a mão. Quem crê, levanta a mão. Me ajuda a pregar. Acorda esse crente que está do teu lado e diz para ele que não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Quantos creem que estão livres de toda maldição? Quantos creem que há poder no sangue de Jesus? Pastor, meu pai foi um macumbeiro, meu avô foi um feiticeiro, meu bisavô pode ter sido o que foi. No dia que você aceitou a Jesus, o ciclo da maldição foi quebrada e a bênção começou a reinar a partir de você. Vamos ler o próximo versículo. Olha o verso de número 3, confirmando mais ainda o que estamos pregando. A igreja leia bem forte. 1, 2. Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Repita comigo, diga assim: nem ele pecou, e nem os seus pais. Meus irmãos, isto aqui, inclusive, quebra mais uma das heresias do Espiritismo. Há uma heresia dentro do Espiritismo que diz que, primeiro, o Espiritismo não crê em ressurreição. O Espiritismo, ele crê em reencarnação. O Espiritismo diz que os pecados que você comete nessa vida, você vai pagar na outra. O Espiritismo diz que o nosso espírito volta a viver na terra. Você morre, aí o seu espírito fica perambulando ali pelo cemitério, até que a luz te encontre. E quando a luz te encontra, a luz te julga e te joga de volta no ventre de alguma mulher. E assim, a nova vida que você vai ter vai depender da vida que você viveu agora. Exemplo, quando nasce uma pessoa aleijada, coxa, quando nasce alguém deficiente, de acordo com este entendimento,
De acordo com esse entendimento, isso aí é porque você está pagando pelos pecados da vida anterior. Nasceu cego? É porque na outra vida tu cegou alguém. Na outra vida tu foi um bandido. Na outra vida tu foi uma pessoa muito ruim. E aí tu está sofrendo agora para pagar os pecados que tu cometeu na vida anterior. Os irmãos já ouviram falar sobre isso, mas eu preciso reafirmar que essa doutrina não é bíblica, e eu estou protestando contra ela, eu estou contestando ela. O texto diz que aquele jovem está cego, nasceu cego, mas a sua cegueira não está associado nem ao seu pecado e nem mesmo ao pecado do seu pai. Não, pastor, mas ele está sofrendo. Sim, é porque o sofrimento faz parte desta vida. Aleluia. Vou repetir, irmão. Eu vou repetir. É porque o sofrimento faz parte desta vida. Na vida, de fato, a gente tem aflições. A vida não é uma maratona, uma viagem. A vida não é uma maratona de descanso. A vida é um campo de batalha. Na vida a gente sofre, a gente chora, a gente tem angústias. E assim, parece-nos que tem uns que sofrem mais do que outros. Se eu abrisse aqui o culto para nós ouvirmos testemunhos de vida, alguns iam contar a sua trajetória e nós íamos ficar sentindo: nossa, como fulano sofreu. A vida é marcada por cicatrizes. A vida é marcada por choro. Ai, pastor, eu não aguento mais sofrer nesta vida. Pois então aguarda, quando a morte chegar e você se encontrar com Jesus, aí o sofrimento vai cessar. Mas enquanto estivermos aqui, nós vamos chorar, nós vamos lamentar, aqui nós vamos sofrer. Eita, glória a Deus. Ei, pastor, não dá nem glória com a palavra dessa. Não dê não, mas você tem que ouvir. A verdade é essa. Eita, glória. O Senhor está conosco, mesmo em meio ao sofrimento. Aleluia. Glória a Deus. Mas o texto não termina aí. O texto diz assim: mas foi assim para que se manifestasse a glória das obras de Deus. O que o texto está dizendo? O texto está dizendo que o cenário da dor, olhe para mim, o cenário do sofrimento, o cenário do caos, não é cenário preocupante para Deus. Pelo contrário, são aonde o cenário é mais caos, que mais Deus revela a glória do seu poder. Muitas vezes a gente passa por luta, que é para ver se a gente fica mais perto de Jesus. Eu preciso dizer que tem gente que está crente hoje, não é por causa das vitórias que teve. Tem gente que está crente hoje, não é por causa do sucesso que ele teve. Tem gente que está crente hoje por causa dos apertos que a vida lhe trouxe. Tem gente que está firme hoje por causa das provas que passou no passado. É como diz o hino da harpa cristã: os mais belos hinos e poesias foram feitos em tribulação. Aleluia.
Eita, Jesus, é difícil pregar esta palavra, mas a palavra de Deus essa noite para nós é: agradeça a Deus, porque algumas vezes as coisas deram errada. Foi exatamente a permissão de Deus permitir que as coisas dessem errada, para ver se você se lembrava de ir orar. Cutuca o crente que está do lado e desafia ele. Diz assim: eu quero ver tu dar glória com uma palavra dessa. Dá, irmão, glória com uma palavra dessa. Aramaço e canterebianá. Que foi que Deus deu a Lúcifer? Deus deu a Lúcifer o privilégio de ser o aferidor da perfeição. Deus deu a Lúcifer a graça de ser cheio de glamour. E o resultado que foi que Lúcifer fez? Lúcifer se desviou. A Jó, Deus não deu esse glamour todo. A Jó, Deus deu a dor. A Jó, Deus deu o sofrimento. Jó, Deus esmiuçou ele, passou ele na prensa, e quanto mais ele era imprensado, mais Jó dava glória a Deus. Quanto mais Jó era esmiuçado, imprensado, mais ele era fiel ao Senhor. E ao final daquela luta, Jó estende as mãos para o céu e diz: obrigado, Senhor, porque antes da prova eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. É pesado o que Jeová está mandando eu dizer, irmão, mas eu vou dizer, você dando glória ou não dando. Tem gente que vai ser um homem e uma mulher de oração, mas primeiro Jeová vai passar ele na prensa. Tem crente que não quer vir orar na bonância, aí Jeová diz assim: pois eu vou tirar um olho dele, eu vou alejar ele, eu vou apertar ele, aí ele vai ficar um crente bem bonzinho. Tem gente que a última vez que passou a noite acordado orando foi quando teve uma dor de dente. Tem gente, eita glória, diz aí para quem está do teu lado, diz assim: dá glória agora, irmão. Aquele negócio, Jeová só fechou aquela porta para ver se você se tornava mais crente. E tem porta que ele não abriu, porque ele sabia que se abrisse, tu fugia fora. Aleluia. Tem alguém entendendo o que Deus está dizendo aqui hoje? Olha só o que Jesus está dizendo: meus discípulos, nem foi ele que pecou e nem foi os pais, foi feito assim, um cenário de caos, porque desde o jardim do Éden, Deus age melhor onde há caos. Eu não sei como está o seu coração, eu não sei como está a sua cabeça, eu não sei como está a sua mente, eu não sei como está a sua vida, mas se está tudo fora do lugar, é o cenário perfeito para Deus manifestar a sua glória. Me ajude a pregar. Pega na mão do crente que está do teu lado, diz aí para ele, pode dizer, o pastor está mandando. Eita glória. Diga assim: irmão, se as coisas estão desorganizadas, Deus organiza. Aramaço e canterebianá. E talvez se tivesse organizado, você não estaria aqui hoje à noite. Vamos para o próximo versículo, verso 4, no 2. 1, 2. Espera aí, irmãos. Se eu estivesse pregando bênção, os irmãos estavam amarrando animado. No 2. 1, 2. Convém que
eu faço as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Diga assim: enquanto é dia. Enquanto é dia. Pastor, o que é isso aqui? Os judeus, irmãos, eles não trabalham de noite. Os judeus, eles só trabalham de dia. Eles entendem que a noite foi feita para descanso e o dia para o trabalho, para servir a Deus. Então, quando se fala de noite, é um momento em que não se pode trabalhar. O trabalho é durante o dia. Então Jesus está dizendo: eu vim para fazer uma obra, e convém que eu faça aquilo que eu vim para fazer. E o que foi que ele veio para fazer? Ele vai responder no outro versículo: eu vim para ser luz, e eu preciso fazer o que eu vim fazer enquanto é dia, enquanto eu posso, porque a noite vem aí. Essa noite Jesus está tratando do momento em que ele vai ser morto e vai ser assunto aos céus. Jesus está dizendo: enquanto eu estiver aqui na terra, eu não estou aqui na terra para passear, eu estou aqui na terra para cumprir o chamado de Deus, porque depois que eu morrer, não vai dar para mim fazer o meu chamado. E é importante pregar isso aqui, irmão. Escuta! É importante pregar isso aqui, porque tem gente que é igual o rico da história do rico e Lázaro. O rico nunca fez nada para Deus. Depois que ele morreu, o rico disse assim: pai Abraão, deixa eu voltar para pregar para os meus irmãos. Quer dizer, não pregou enquanto estava vivo, quer pregar depois de morto. Tem alguém vivo aqui, tá, irmão? Hã? E quando é que você vai começar a pregar? Quando é que você vai começar a fazer a obra de Deus? Quando é que você vai começar a cumprir o seu chamado? Hã? Tem gente nova que está esperando ficar velho para ter uma nova desculpa a Deus. Quem não lembra da história daquela missionária que era adolescente e Deus chamou ela para o Equador? O missionário foi lá e disse: o Senhor está te chamando para o Equador. E a missionária disse assim: mas eu sou uma adolescente, deixa eu terminar meu estudo que eu vou. Quando ela terminou o estudo, Deus levantou outro profeta. Os irmãos creem que Deus levanta profeta? Aí o profeta foi lá onde ela estava e disse: o Senhor está te chamando para o Equador. E ela disse: eu saí da faculdade agora, deixa eu pelo menos casar, Senhor. E aí ela casou. E quando ela casou, Deus levantou outro vaso, que ela inclusive foi morar em outra cidade. A história dela está nas biografias de missões. E aí o outro foi lá na igreja e profetizou para ela e disse: minha serva, eu estou te chamando para o Equador. E ela disse: ai, Senhor, eu casei agora, estou de lua de mel, deixa eu ter pelo menos um filho, que quando tiver um filho eu vou. Como é que eu vou ter um parto no campo missionário? Deus permitiu, nasceu o primeiro filho. O menino já tinha 2 aninhos, já andando. O Senhor chamou ela de novo e disse: minha serva, eu estou te chamando para o Equador. Senhor, mas é uma criança, deixa crescer mais um pouquinho. E o Senhor esperou. Quando o menino estava na adolescência, o Senhor chamou ela de novo. E ela disse: Senhor, deixa eu casar pelo menos o meu filho. Quando ele se casar, aí eu levo, eu deixo ele e vou para o campo missionário. E um dia, ela estava na sua casa, quando o pastor bateu na sua porta. Um pastor desconhecido. O pastor desconhecido bateu na sua porta e ela foi atender. E quando ela abriu a porta, que viu era um profeta desconhecido,
O homem estendeu as mãos em direção dela e disse: assim te diz o Senhor, cansei, não vou te esperar mais. E por causa de ti, milhares de famílias do Equador estão caminhando para o inferno, e eu vou cobrar do teu sangue. Aquela mulher fechou a porta, entrou dentro de casa, contou o que aconteceu para o seu filho. Ela não aguentou, ela teve um ataque cardíaco e morreu ali naquele mesmo instante. Essa história é uma história real. Essa é a história da igreja brasileira. Essa é a história de muitos crentes aqui em Andresa, colocando desculpa: hoje eu não posso, eu estou gripado, vai ter uma pandemia, eu não posso, e fica adiando o chamado de Deus. Aleluia! Ramaço e canterebianá. Dá vergonha, irmãos. Dá vergonha. Eu vou dizer, irmão. Eu vou pregar. A gente vê uns crentes em potencial. A gente vê uns crentes que a gente vê que Deus tem chamada na vida. Irmão, Deus tem uma chamada na tua vida. Irmã, Deus tem uma chamada na tua vida. Se dedica. Vamos para a escola dominical. Vou, pastor. Deixa eu começar a nova revista. Já vou até botar meu nome. Irmã Lia, pega a minha revista. Porque quem tem chamada de Deus tem que aprender a palavra. Irmã Lia, chegou a revista, chegou. Aí falta a primeira, a segunda, falta 3 aulas. Faltou, né? Apareceu. Aí disse: pastor, já perdi 3 aulas, eu vou esperar a próxima revista. Irmão, diga misericórdia. Diga misericórdia. Eita Jesus. Até quando estarás adiando o chamado de Deus sobre a tua vida? Jesus diz assim: eu vou trabalhar enquanto é dia, eu vou trabalhar enquanto eu tenho fôlego, eu vou trabalhar enquanto eu tenho força, porque vai ter um momento. Irmãos, é por isso que o sábio disse lá em Eclesiastes: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Enquanto não vem os dias maus em que não podeis trabalhar. Olha, irmãos, eita Jesus, ainda bem que os irmãos estão meio borocochô aí, ainda bem. Mas tem uns crentes que a gente visita no leito, sabe? Tem uns crentes que a gente visita e está doente no hospital, na cama, sem poder andar. Pastor, ore por mim, eu quero sair dessa rede, eu quero fazer a obra de Deus. Mas quando estava bom, nunca apareceu. Que manda sua ideia. E tem aqueles que fazem um voto no leito, na cama. Jesus, me tira daqui, que eu nunca fiz, mas se o Senhor me tirar, eu vou me engajar na tua obra. Aí Jeová tira. Tu vem? Assim é ele. O pastor está pregando alguma heresia, irmão? O pastor está pregando alguma heresia? Agora é o seguinte: eu vim aqui para pregar o evangelho. Eu quero dizer que haverá uma prestação de contas. Haverá uma prestação de conta. Tu fica enrolando, tu fica aí queimaço e canterebiana, se encantando com outras coisas. Tu fica perdendo teu tempo com TikTok, com rede social. Tu fica perdendo teu tempo no fundo de uma rede. Tu fica perdendo teu tempo com distrações desta vida e não faz o que Deus te chamou. Mas um dia haverá uma prestação de conta. Quem está entendendo o que Deus está dizendo, diga amém. Amém. Diga amém. Amém. Vamos ler o 5. No 2. 1, 2. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Vamos lá de novo, no 2. 1, 2. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Preste atenção no que Jesus está dizendo.
Jesus é consciente de que daqui a pouco vai morrer e vai ser assunto aos céus. Então ele está dizendo assim: por enquanto eu estou aqui. E enquanto eu estou aqui, eu vou fazer o que eu vim para fazer aqui. Eu não estou aqui na hora de fazer. Porque tem uns irmãos. Ixi, o pastor vai acochar agora. Com essa eu termino, viu? Não sei se os irmãos vão aguentar. Eu vou entregar o que Jesus mandou. Tem uns irmãos, olha o que Jesus está dizendo: enquanto estou, vou fazer. Repita comigo: enquanto estou. Diga de novo: enquanto estou, irei fazer. Porque tem uns irmãos, olha para cá, tem uns irmãos que só faz quando não está. Como é isso, pastor? Tem uns irmãos que dizem assim: o presidente da mocidade é o Pedro, mas se fosse eu ia fazer isso, ia fazer isso, ia fazer isso. Olha, se eu fosse a regente desse conjunto, eu ia fazer isso, eu ia fazer isso, eu ia fazer isso. Se eu fosse um obreiro dessa igreja, eu ia fazer isso, eu ia fazer. Se eu fosse da mídia, porque é Alexandra, mas se fosse eu, ia fazer assim. Irmão, tem uns crentes que quando ele não está, ele é perfeito. Faz tudo da melhor. Olha, se eu fosse a zeladora dessa igreja, eu ia fazer isso. Porque é irmãzinha, mas se fosse eu, ia fazer isso, ia fazer isso. Aí às vezes, irmão, por isso que o pastor tem que andar guiado pelo Espírito, irmão. Aleluia. Não pode cair na lábia desses crentes, não. Mas sabe de uma coisa? Vou tirar a irmãzinha e vou botar essa irmã, que essa irmã, pelo que ela disse, vou tirar a irmãzinha e vou botar essa irmã. Quando ela não estava, era a milhão do mundo. Aí depois que assumiu o carro, quem está entendendo, irmão? Hã? Quem está entendendo, irmão? Critica o trabalho de todo mundo, mas quando é a hora dele fazer o dele, cutuca o crente que está do lado e diz assim: dá glória com a palavra dessa. Fale mistério agora. Tem uns que só é bom para fazer o trabalho dos outros. Eu acho que o pastor era para ser assim, assim. Se eu fosse o co-pastor desse campo, eu seria. Não é desse jeito, irmão Max? O povo para dar pitaco. E o cargozinho que ele tem, ele não dá de conta. Dá glória agora. Dá glória agora. Aleluia. Eu acho que não era por isso que... Diz aí, irmão, para quem está perto de tudo, se eu soubesse que era desse jeito, eu não tinha nem vindo, hein? Jesus está dizendo assim, ó: pois enquanto eu estou aqui, eu não vim aqui para ser luz, pois eu vou ser luz. Tem irmão que é doido para ser obreiro. Doido para ser obreiro. Ah, como eu queria ser. Aí para ser obreiro, ele faz tudo. Olha, quando eu for obreiro, pastor, não se preocupe, eu isso, eu aquilo. Fica criticando os obreiros. Aí consagra ele obreiro para tu ver. Vamos para frente, irmão. Vamos ler o versículo número 6. Quem aguenta o finalzinho da mensagem, diga amém, irmão. Os irmãos querem que o pastor pare por aqui. Então vamos esticar. Vamos lá. Versículo 6, todos juntos. 1, 2. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. O irmão Mundinho está aqui. O irmão Mundinho sabe há mais tempo do que eu. O livro de João foi escrito com um propósito de revelar a natureza divina de Jesus. João escreveu o Evangelho, que leva o seu nome, para mostrar que Jesus não é apenas um homem, ou um homem enviado de Deus. João tem como propósito provar que Jesus Cristo, ele é o próprio Deus. Por isso que João,
faz questão de registrar essa cena. Que cena é essa, pastor? É a cena em que Jesus cospe no chão. Repita comigo, cospe no chão. Jesus se agacha, porque não dá para ele trabalhar sem se abaixar. E quando ele se abaixa, ele com as suas mãos e o seu cuspe, a sua saliva, ele começa a trabalhar com aquele barro molhado. Olha aí, ó. Ele fez lodo. Ele fez lodo. Os historiadores dizem, o que acredita-se é que ele tenha feito duas bolas de barro. E ele pega aquelas duas bolas de barro, porque o cego de nascença, com licença, meu irmão, ele não tem esse globo lá dentro. Então Jesus pega as duas bolinhas de barro, cuspido que sai da sua boca, e coloca dentro do buraco da caixa, mela um pouco mais, e diz assim: vá se lavar no tanque de Siloé. Olha o cenário. Tem três coisas aqui. Primeiro, algo que sai da boca de Cristo, barro no chão e olhos sendo criados. Que cena é essa? Onde foi que os irmãos viram essa cena de novo? Essa cena está registrada lá em Gênesis. Quando Deus foi criar Adão, Deus usou o fôlego da sua boca, o barro do chão, e deu vida àquele pedaço de barro. É isso que João está registrando. João está dizendo que Jesus não é só um homem santificado, mas Jesus é aquele mesmo que esteve no Éden e que fez Adão a partir do barro, e ele continua o mesmo, o construtor fiel do corpo humano. Jesus não é apenas o enviado de Deus, mas ele é o próprio Deus. Não, Maria não se compara a Jesus, José não se compara a Jesus, Antônio não se compara a Jesus, mas Jesus se compara a Deus. Quando Moisés recebeu o chamado, eu vou terminar aqui, irmãos. Quando Moisés recebeu o chamado, Moisés disse assim: é difícil para mim, porque a minha língua é pesada. E Deus respondeu a Moisés: Moisés, quem foi que fez a língua do homem? Deus está dizendo: Moisés, se tu precisar de uma língua nova, eu ainda sei fazer. Eu conheci um homem num hospital que estava com seus 2 rins como que paralisado, né? Adoecido. E ele disse: pastor Jaime, ore por mim, porque os meus rins estão condenados, mas o Deus que eu creio, eu sei que ele ainda sabe fazer rins novos. Qual é o órgão do seu corpo que está danificado? Qual é a parte do teu corpo que não está funcionando mais? Se o teu problema é no sangue, é nos ossos, é na carne, é na cabeça, é no pescoço, ele sabe fazer novo. Quem está entendendo o que Deus está dizendo? Versículo 7, verso de número 7, no 2, vamos lá. 1, 2. Do 2, 1, 2. E disse: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou bem. Como é o nome do tanque, irmão? Siloé. Como é o nome do tanque? Siloé. Significa o quê? O enviado.
Aquele tanque ali, irmãos, ele está ali de uma maneira profética. Jesus está curando, e o cego não sabe quem o está curando. O cego não está vendo nada. O cego não sabe nem quem é que está pegando nele. É tanto que lá na frente os fariseus vão perguntar: quem foi que fez isso? Ele vai dizer: eu não sei não, eu só sei que eu era cego e agora eu estou vendo. E Jesus quer dar uma pista para ele: vai lavar-se naquele tanque, o tanque que leva o meu nome. O nome do tanque é Siloé, que quer dizer enviado, porque Jesus Cristo é o enviado de Deus para nós. Vamos 8, irmãos. Vamos 8, eu vou até o 12, irmão. No 2, 1, 2. Então os vizinhos e aqueles que antes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Quando o homem chegou em casa, os vizinhos viram que ele estava diferente. Os vizinhos perceberam a mudança. Os vizinhos perceberam que algo glorioso tinha acontecido. Eita glória! Os vizinhos começaram a dar um testemunho diferente. Eita Jesus! Quer saber quem é fulano? Pergunta os vizinhos dele. Se eu for lá na tua vizinhança, hein, irmão, pedir referência tua, o que é que os teus vizinhos vão dizer ao teu respeito? Eita Jesus! Cutuca o crente do lado e diz assim: é mistério, irmão. Aleluia, Deus, glória. Eita glória! Vamos para frente, que os irmãos já querem que o pastor termine. No 9, no 2, 1, 2. Uns diziam: é este, e outros: parece-se com ele. Ele dizia: sou eu. Um dizia assim: eu acho que é ele. Não, não é ele não, parece com ele, mas não é ele não. Não é. Aí ele se levantou e teve coragem de testemunhar o seu próprio milagre. Ele levantou a mão e disse: não, Senhor, sou eu mesmo. Você tem coragem de levantar a sua mão e dizer que você é crente? Lá no seu trabalho o pessoal sabe que você é crente. Ou o pessoal olha para ti e diz: eu acho que é crente. Não, só parece que não é crente. Esse aí nem parece que é crente. Ou você é um daqueles que levanta a mão e diz: seu sonho é lavado e remido no sangue do Cordeiro de Deus. Eita glória! Vamos para o 10. Dizia-lhe, pois. Aí os irmãos que lêem no 2, vamos lá. 1, 2. Diziam-lhe, pois, como se te abriram os olhos? E se foi tu mesmo? Como foi que te abriu? Irmãos, olha, o mundo quer saber o que foi que aconteceu conosco. O mundo quer saber por que agora nós somos diferentes. O mundo quer saber por que você não conversa mais aquelas histórias podres. O mundo quer saber por que você não frequenta mais aquela roda de escarnecedores. O mundo quer saber por que tu não fala mais em novela como tu falava antes. O mundo quer saber porque tu não vai mais para aquele campo de futebol, onde lá só tem gente escarnece. O mundo quer saber. Aleluia. Vai ficar calado ou vai dar glória a Deus? Próximo versículo, 11. Vou terminar no 11. Vamos ficar em pé, irmão, para me terminar mesmo. É porque eu percebo que, olha, os irmãos, até para ficar em pé está difícil hoje. Tá. Não desde o começo que os irmãos hoje também. Vamos ler o 11 aí, irmão, para os irmãos ir para casa. Aleluia. Diga assim para quem está do seu lado: irmão, da próxima vez, venha com mais vontade, irmão. Vamos ler o 11, bem forte, no 2. 1, 2. Ele respondeu e disse-lhes: o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Tem gente que diz assim: pastor,
Eu queria evangelizar, mas eu não sei evangelizar. Eu queria testemunhar de Cristo, mas eu não sei testemunhar de Cristo. Pois eu vou dizer, sabe como é que a gente fala de Jesus? Basta falar o que foi que Ele fez na sua vida. Perguntaram assim: teus olhos não estavam fechados? Como é que está aberto agora? Não sei. Eu só sei que um homem chamado Jesus me fez assim, 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 e agora eu estou desse jeito. Eu não sei, eu fui lá na igreja, eu assisti um culto, o pastor colocou a mão na minha cabeça, a irmã profetizou em mim, aí de repente os vícios foram embora, de repente eu fiquei com vontade de falar em línguas. Basta dizer o que foi que Jesus fez. Não precisa ficar criando história, não precisa inventar fato, basta dizer o que foi que aconteceu. Ele disse: um homem chamado Jesus mandou eu fazer, eu obedeci, e depois de obedecer, a bênção chegou. Você crê que a bênção vai chegar? Mas o caminho da bênção se chama obediência. O cego só está contando o testemunho porque ele obedeceu. Se ele não tivesse obedecido, se ele não tivesse ido, se ele não tivesse deixado, nunca ele teria contado o milagre. Eu não sei vocês, mas eu preciso de força da parte de Deus para obedecer o que Ele está mandando eu fazer. Tem gente aqui que já sabe o que deve fazer. Tem gente aqui que já sabe o que é que Deus espera de você. E você está parado, estacionado, sem iniciativa. Mas a partir do momento em que você se levantar e for até o lugar onde Deus te mandou ir, lavar-se da maneira como Deus mandou você se lavar, você verá o que você nunca viu antes. Quem crê nessa palavra, feche os seus olhos. Querido Deus e eterno Pai, 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 a Tua palavra essa noite foi muito confrontante ao nosso coração. Foi como que uma palavra dura de se ouvir, porque muitas vezes o Senhor está nos mandando ir e nós estamos parados. Porque muitas vezes o Senhor está nos mandando ir e nós estamos estagnados, como cegos espirituais. Só porque nunca enxergamos, só porque nunca vimos, ficamos inclusive julgando os nossos pais. Gente que diz: eu nasci assim, eu vou morrer assim. Mas a Tua palavra ao nosso coração essa noite é que não é porque você sofreu até agora que você precisa sofrer para sempre. Você não precisa colocar culpa nos outros. Você precisa simplesmente obedecer. Porque se você obedecer, você verás o novo de Deus sobre a sua vida. O sol ainda está sobre a tua cabeça. Ainda é dia sobre você. E o Senhor te diz: não é tempo de recuar. Para de colocar corpo mole, porque a noite vai chegar. O cajado vai sair da tua mão e tu vai se arrepender, porque enquanto era a tua oportunidade, tu não fez. E depois não adianta chorar pelo leite derramado. E depois não adianta chorar pela oportunidade perdida. E depois, quando for noite, não adiantará dizer: espera, eu vou comprar mais azeite. O noivo não vai esperar.
mais uma vez. O Senhor manda dizer: a chance é agora. Trabalhar enquanto é dia, para que enquanto esteja no mundo, seja luz do mundo. Enquanto você está nessa posição, exerce a função de soldado, porque a noite está chegando em que não podereis trabalhar. Querido Deus, perdoa os meus pecados, perdoe-me pelas tarefas não feitas. É final de ano, meu Pai, é tempo de recordar. Muitas coisas foram feitas, porém muitas outras não foram. Muita gente que deveria ter vindo não veio. Muita gente que deveria ter ido não foi. A lista de milagres era para ter sido maior. E nós não podemos ficar de braços cruzados no sono da negligência, esperando a carruagem da bênção passar. Nos ajude, meu Pai. Põe a tua mão sobre a nossa cabeça. Perdoa os nossos pecados e as nossas falhas. Nos dá um restante de noite abençoado. Põe a tua mão sobre nós. Nos cubra com a tua bênção. Dai-nos livramento em tudo. Nós oramos, clamamos e pedimos em nome de Cristo Jesus, o teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo, que vive e que reina para todo sempre. E que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações, o poder e a virtude do Espírito Santo, seja sobre todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Todos dizem...